Vamos falar sobre bloqueio criativo? Isso aqui era pra ser um vlog, era pra ser... não sei. Vão ter partes vlog, vão ter partes faladas, mas eu queria muito falar sobre bloqueio criativo e sobre o meu caderninho de surtos. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Nesses últimos 2 anos da minha vida, eu foquei na tatuagem, foquei 100% nas letras e eu não me permitia fazer outras coisas. E isso me levou para um bloqueio criativo, de criação de conteúdo, de criação de arte e de tudo isso. E eu me sentia estagnada por conta disso. Porque eu estava cercada por pessoas que falavam que a gente tinha que focar em uma coisa só e um quadradinho. Quando eu mudei de ambiente e mudei a minha mente, principalmente, porque não importa, na verdade eu acredito que o ambiente importa um pouco, mas eu acho que o que a gente pensa importa mais. E agora eu tô cercada por pessoas que fazem para além da tatuagem, sabe? Que trabalham com arte. E nesse meio tempo eu venho me redescobrindo como artista e não só como tatuadora. Porque eu fiquei ali, ó, fechada. E uma das coisas que eu venho me reconectando é com essa parte de moda. Para quem não sabe, eu comecei a vender roupas com 16 anos e eu tinha o meu brechó. E aí, nesse meu brechó, às vezes eu fazia uma customização ou outra, mas eu sempre estava muito conectada, estudando, aprendendo sobre moda e afins. E quando eu me tornei tatuadora, eu larguei tudo isso de lado, até no fato de eu me vestir, autoestima, diversas coisas que estão interligadas a isso. E nesses últimos tempos eu venho produzindo a minha própria ecobag, comprei uma máquina de costura que fiquei muito feliz, é a minha segunda máquina de costura, gente, mas se vocês quiserem eu conto um pouco mais pra frente sobre isso. E o meu caderninho de surtos tem me ajudado a expandir aquilo que eu quero. Então, tipo, fiz colagens, aqui tem colagens que eu fazia muito antigamente, temos desenhos para além dos letterings, né? Temos estudos e aqui é um espaço livre para eu querer fazer e fazer o que me der vontade. Tem letra também que tem que ter, né? Que eu gosto bastante. Mais letra, que eu gosto muito, né, gente? Eu vou estar fazendo o quê? Mas também temos outras coisas. E aqui também eu anoto a forma que eu tô me sentindo para entender como eu estou me sentindo. Mas eu comecei a produzir minhas ecobags, eu ia mandar para um costureiro, eu ia terceirizar tudo. E aí eu falei, por que não fazer isso? Me reconectar comigo. E isso é algo que eu venho fazendo há muito tempo para tentar sair desse bloqueio criativo. Então, por exemplo, eu fiz aulas de samba online, tá? Tudo online. Aprendi um pouquinho de samba, yoga, que mais? Crochê. Então foram inúmeras coisas que me ajudaram a sair do bloqueio criativo que não tem nada a ver com letras e tatuagem. Então, o conselho do dia para sair de um bloqueio criativo, eu diria para você parar o que você tá fazendo, o que você tá desenhando e fazer outra coisa. A coisa mais aleatória que você conseguir imaginar. E isso, quando você voltar, vai ter expandido a sua mente e você vai conseguir focar melhor naquilo que você tá fazendo, sabe? Não é porque eu sou tatuadora de letras que, na real, eu sou tatuadora. Eu gosto de letras, mas eu sou tatuadora. Eu faço outras coisas também. Não é porque é o meu foco, por muitas aspas, que eu não posso fazer outras coisas, sabe? E eu acho que esse pensamento de que, ai, você só vai ser bom numa coisa se você focar 100%. Eu tinha esse pensamento porque o ambiente que eu estava falando, quem é bom em tudo não é bom em nada. Então eu acho que a gente não pode se limitar a florescer, sabe? A gente tem que deixar a nossa energia fluir com o nosso foco, claro, né? A gente tem que ter objetivos, a gente tem que ter um plano, mas a gente tem que deixar tudo fluir também e seguir o flow da vida. Porque a gente não controla a vida, a gente não controla tudo e não adianta a gente se limitar. A gente se limita, a gente fica triste. Quando eu comecei a tatuar, eu queria ser muralista antes. Eu já quis ser várias coisas, tá? Eu tive brechó, eu queria muito trabalhar com moda. Aí depois eu quis ser muralista. E hoje em dia eu penso assim, por que não? Sabe? Em algum momento eu falei, não, eu sou tatuador e ponto. E hoje em dia eu já tô mais tipo, por que não? Eu não sou tatuadora, eu sou multi-artista. E eu fiquei meses de burnout na terapia e eu não conseguia me chamar de artista. Muito por
estar nesse bloqueio criativo, nesse negócio de tipo assim, eu tenho que ser uma coisa só e tenho que ser muito boa naquilo e eu não posso tentar mais nada, porque se eu tentar alguma outra coisa vai me atrapalhar naquilo que eu tô construindo. E não é assim. A gente tá construindo as nossas coisas um pouquinho a cada dia. E cada pedrinha que a gente vai colocando de conhecimento vai agregando. Enfim, lanço aqui um desafio para você que está tendo bloqueio criativo, de fazer alguma coisa aleatória, seja uma aula diferente, seja qualquer coisa, uma aula de dança online, e não precisa gastar dinheiro não, gente. Tem muita coisa legal online, se desafie. E esse é o desafio que eu lanço para vocês. Nessa próxima semana, tentar fazer pelo menos uma coisa diferente. E se você fizer, me marca, esse aqui é o meu perfil na rede ao lado, porque eu vou adorar ver. E é isso, não se limitem como artistas, não se limitem como seres, porque a gente tá nessa terra aqui, numa jornada que a gente não sabe o propósito. Muitas pessoas têm religiões, acreditam e tá tudo bem, é muito bom ter fé, mas o verdadeiro mesmo significado disso tudo, a gente não sabe. Então vamos tentar viver de acordo com a nossa verdade e sem nos limitar, porque é muito triste viver dentro de uma caixa. E eu digo isso por experiência própria. E é isso, beijo!